Quando vivemos unidos, é que o Espírito Santo nos vem. Quando o Espírito espalma suas graças, nas suas graças, faz dos povos um só coração. Cresce a igreja onde todas as raças, um só Deus, um só Pai louvarão. Estaremos aqui reunidos, como estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Mais uma vez, estaremos. Para terminar, de que jeito? estavam em Jerusalém. Pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Diga amém, Senhor Jesus. Sim, Pai, nós estamos reunidos porque queremos ser tocados pelo Teu Espírito, transformado pelo Teu Espírito. Pai, esta gente vieram com tanta sede do Teu Espírito, e que nós confiamos nesta glória, nesta graça. Rendo louvor, rendo graça. Eu sei que você ainda está meio cansado, bloqueado, porque você vem com todo o sistema lá de fora, do mundo, dos atrapalhos da casa, dos atrapalhos do trabalho, das contaminações que este mundo lança sobre nós. Mas vamos quebrando tudo isto, para você esquecer lá do mundo, para você entrar no tabernáculo de Deus, na comunhão com Ele, na aliança com Ele, pois o nosso tema é isso, estar na aliança com Deus. Comece a experimentar o reino de Deus aqui na terra, e dizer: eu só confio em Ti, Senhor. Diga forte: eu confio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. E nós vamos expressar isto cantando, amados. Eu só confio no Senhor, eu só confio em Jesus, eu só confio no Seu Espírito. E que nós tenhamos esta certeza de que Ele está aqui conosco. Vamos lá, segura nas palmas. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. todos. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar, se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, posso confiar. E o lá no céu, no céu, Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal vier me perturbar, se o mal vier me perturbar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, Agora eu sou feliz, como sou feliz, como eu sou feliz. Cristo me salvou, Cristo me salvou. vencedor eu sou, Vencedor eu sou. se o mal vier me
me perturbar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Eu só confio no Senhor, meu irmão. Só confio no Senhor, minha irmã. Cante isto. Se você cantar isto, Deus te liberta. Porque quando você deposita a confiança nele, Ele deposita a graça em você. Acreditem. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer, se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, eu posso confiar, posso confiar, eu posso confiar, que um lar no céu, que um lar no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer Todos, e o céu nublar, eu só confio no Senhor. vocês. Bonito. Que não vai falhar. E continuando. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, eu posso confiar, ok? que um lar no céu, Que um lar no céu, Cristo vai me dar, Cristo vai me dar. se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real, tenho paz real. Se o mal vier me perturbar, se o mal vier me perturbar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, Agora eu sou feliz, como sou feliz, como eu sou feliz. Cristo me salvou, Cristo me salvou. vencedor eu sou, Vencedor eu sou. se o mal vier me perturbar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei. Agora eu sou feliz, Agora eu sou feliz, como sou feliz, como eu sou feliz. Cristo me salvou, Cristo me salvou. vencedor eu sou, Vencedor eu sou. se o mal vier me perturbar, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei. O que Ele é? Ele é meu Rei. Amém. Podemos sentar, diga: Cristo é o meu Rei. Tome a palavra de Deus comigo no livro de Naum, lá no capítulo 2, a palavra que Deus nos deu esta manhã. Eu te convido, Naum, capítulo 2, a página 1200
57. Lembrando vocês que o tema do nosso encontro é a aliança de Deus com os homens. E ontem nós já falamos da grande intervenção dos aliançados entre Saul, Samuel e Davi. E hoje nós vamos dar uma passada na meditação desta manhã, revendo a grande certeza de que a Bíblia, ela não engana, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus não mente. A Bíblia nos diz, Deus nos diz, o Senhor nos diz que sua palavra é eterna e que ela não engana. Irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz que Deus é um Deus que não mente. E vale a gente compreender isto pela grande graça de que a própria palavra nos traz. Livro de Naum nos traz um relato do que Números, livro dos Números nos já dizia. Se você pega, por exemplo, o livro dos Números, capítulo 23, versos 19, você vai ver Deus relatando que Ele é um Deus que não mente. Se você pega o livro de Naum, você vai ver que é verdade. Pegue também comigo, segurando Naum, pegue também livro dos Números 23, 19. Segure os dois textos, porque talvez nós teríamos um pensamento muito lindo em cima destes dois textos. Naum, capítulo 2, Números, capítulo 23, 19. Mas vamos começar com Naum, onde a palavra de Deus nos diz: eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre teus votos, porque o ímpio não passará mais por tua terra, está completamente aniquilado. Um destruidor avança contra ti. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins, reúne todo o teu vigor, porque o Senhor restaura o esplendor de Jacó, assim como o esplendor de Israel, depois que os saqueadores despojaram e destruíram seus sarmentos. Os combatentes trazem escudos vermelhos, os guerreiros estão vestidos de púrpura, os carros de aço cintilantes avançam no dia em que são postos em linha e são brandidas as lanças. Os carros se precipitam pelas ruas, saltando através das praças. Ao vê-lo, der-se-iam, serem tochas ardentes, correm como relâmpagos. Paramos por aqui até o versículo 5. O que a palavra de Deus está nos dizendo? De uma visão que Naum já teve quando profetizou nesta terra. Quantos milhões de anos? O que o ser humano, o que a humanidade tinha de ideia deste progresso que nós hoje estamos vivendo? Mas, no entanto, Naum já falava dos aviões e Naum já falava dos carros. Versículo 5: os carros se precipitam pelas ruas, saltando através das praças. Ao vê-lo, der-se-iam, serem tochas ardentes, correm como relâmpagos. Amados, olha como a Bíblia é a palavra que não mente. Nós estamos aí no final do mês da Bíblia, e a igreja coloca como ponto de referência uma voltagem de uma maneira mais especial pela palavra, pela Bíblia, no mês da Bíblia. Mas o mês da Bíblia já se foi também. Nós estamos aí nos últimos dias do mês da Bíblia, e o que nós aprendemos da Bíblia
nesse mês da Bíblia. Talvez muito pouco mexemos com ela, ou muito pouco falamos dela, mas no entanto, nunca mais em nossas vidas, se deixamos de fazer, teríamos como fazer, porque este já foi também, e aceleradamente estás passando o tempo, e uma corrida galopante estás acontecendo no nosso planeta Terra. E quando os profetas do passado estavam nas mesmas condições que nós estamos hoje, eles se encarregavam de anunciar um tempo novo, ou seja, uma nova aliança. Esta nova aliança, que seria uma conclusão da antiga aliança, mas que também esta nova aliança que seria derramada, que seria colocada em nós, seria em dois sentidos: para colocar o homem diante da presença de Deus e para aliançar o homem, como nós vimos ontem, arrancando do alcance dos inimigos de Deus. O que Naum começa a dizer? Naum prepara o seu povo para a nova aliança que seria derramada. E hoje nós concluímos os pensamentos passados com os pensamentos presentes para preparar dos pensamentos dos acontecimentos futuros. Olha o que diz a palavra de Deus: eis que vem sobre as montanhas um mensageiro de boa nova, alguém que anuncia a felicidade. Se nós dermos um pulo para o livro de Miqueias, nós vamos encontrar uma passagem surpreendente que o profeta dos últimos tempos da antiga falou, convidando os seus contemporâneos a compreenderem esta aliança, que seria um regulamento que Deus os traria para a humanidade. Malaquias capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Malaquias 3, 1282 é a página. Vou mandar o meu mensageiro. Irmãos, veja as concordâncias bíblicas. No livro de Naum: eis que vem sobre as montanhas um mensageiro da boa nova, alguém que anuncia a felicidade. Malaquias: vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Perceba que a Bíblia não mente. Agora, se você vem para o livro de Mateus, que já está aí pertinho, Mateus capítulo 3, veja a palavra de Deus como cumpre, irmãos. Naqueles dias, Mateus 3, vai tomando os textos, vão marcando, porque quero que vocês compreendam este tempo messiânico, esta volta gloriosa do Senhor, e quero vos colocar diante da necessidade de ser convicto, compreender a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Já não é mais o Antigo Testamento, já é o Novo. O que a Bíblia prometeu, ela cumpriu. E este homem era João Batista. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho, endireitai suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelos, um cinto de couro em volta dos rins, alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a circunvizinhança do Jordão vinham a ele, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao verem, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe:
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Daí, pois, fruto de verdadeira penitência, e não digais dentre vós, nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já estás posto à raiz das árvores. Todas as árvores que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Queridos irmãos, então aí está a concordância da palavra de Deus. Agora você vai para o livro dos Números e você vai pegar o capítulo 23 e o versículo, livro dos Números, capítulo 23, e no versículo 19, diz assim: Deus não é um homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Recebi ordem de abençoar, ele abençoou, nada posso mudar. Não achou iniquidade em Jacó, nem perversidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele, e nele é proclamado rei. Deus os retirou do Egito e lhes deu o vigor do búfalo. Não é preciso magia em Jacó, nem adivinhação em Israel. A seu tempo se dirá a Jacó, e a Israel o que Deus quer fazer. Este povo levanta-se como leoa, firma-se como leão, não se deitam, sem ter devorado a presa e bebido o sangue de suas vítimas. Amados, cada profeta gritou contra a perversidade e a iniquidade do povo da terra. Mas cada profeta direcionou os que ouviam as verdades que eles próprios pregavam. Eis que vem, diz a Bíblia, sobre as montanhas um mensageiro da boa nova. E o Senhor, a Bíblia, estava lhes dizendo da primeira aliança, da primeira paralisação entre o Antigo e o início do Novo Testamento. O que é um testamento? É nada mais do que atos redigidos pelos acontecimentos adquiridos. A lei e os profetas precisavam entrar em concordância, mas houve um monopólio da lei, e os que governavam a terra governavam sem cumprir os mandamentos erigidos pelo Senhor, onde Deus se sentiu na obrigação de levantar homens que não estivessem vinculados com uma depreciação da lei, mas homens que falassem em nome desta lei e que ela se tornasse, tivesse que ser cumprida. Para o cumprimento desta lei, precisava voltar às origens que ela tinha sido escrita, porque ao correr do tempo elas já estavam defasadas. E nesta defasagem da lei, o homem só pensava no seu progresso, no futuro. E Deus faz o quê? Deus coloca Naum em uma tremenda visão, e Naum começa a ver os nossos tempos agora. Começou a ver também os tempos de Israel, e estes tempos parecia ser um absurdo quando ele pregava,
Vamos imaginar milhões de anos atrás, onde nem se ouvia falar em carro. Os mais potencial veículo era puxado por bois ou por cavalos. Mas Naum já tinha visão de carros de aços e de faróis que eram tão reluzentes e tão velozes como o relâmpago. E o profeta diz que estes acontecimentos entrariam na vida do homem de uma forma tanto que eles acabavam, por tanta obsessão disso, a se atirarem pelas calçadas, a se denegrirem com a própria mão, com a própria técnica. Veja, por exemplo, o versículo 4. Aqui você descobre, vamos pegar o versos 3. Você descobre Naum falando para a época da sua época e Naum profetizando a nossa época. Então isto me dá certeza de que a Bíblia não mente. Agora, os homens da terra mentem, e eu preciso ver sair da boca dos homens aquilo que sai da boca de Deus. Eu preciso ver o progresso dos homens dentro do progresso de Deus. Eu preciso ver a política do homem dentro da política de Deus. Se assim não for, nós estaríamos como que caminhando em água. Nós estaríamos sempre prestes a submergirmos. Por quê? Porque sem a palavra de Deus não há estabilidade. O versículo 3 diz assim: porque o Senhor restaura o esplendor de Jacó, assim como o esplendor de Israel, depois que os saqueadores despojaram e destruíram seus sarmentos. O profeta está lhes dizendo: vai acontecer devastações. Os saqueadores vão parar de saquear. Os destruidores vão parar de destruir. Mas o profeta nos lembra que há de ter um combate. E estes combates, segundo o profeta, não seria coisas pequenas. Ele está lhes falando das grandes guerras que aconteceria na entronização do mensageiro que viriam das montanhas. Montanha quer dizer alto, alto quer dizer céu, pois os céus estão nas alturas. E este mensageiro vinha das montanhas, não da montanha morro, mas da montanha alto, das alturas dos céus. Este mensageiro viria para fazer o quê? Para anunciar a felicidade, para entrar com requerimento dentro dos acontecimentos que iria ser realmente uma felicidade para aqueles que ouvissem, mas iria ser também um sofrimento para aqueles que o desprezassem. E foi exatamente isto que o livro de Mateus diz no comecinho dos seus escritos, dizendo a Nossa Senhora, quando o velho Simeão tomou aquele menino nos braços, e quando ele o ergueu, dizendo: este menino será causa de queda e de soerguimento. Para os que acreditarem, serão soerguidos, serão levantados, exaltados. Mas para os que não acreditarem, ele será uma contradição. Preste atenção na palavra de Deus, tome posse dela. Jesus Cristo já foi profetizado quando ele ainda era neném, antes ainda de ser apresentado ao templo. Aquele pedacinho de gente, na figura de um anjinho, de uma criança, ele já começou a incomodar. Ele já começou a incomodar quando ele entra no ventre de Maria. Ele já foi contradição. Não que Cristo é contradição. Os homens os colocam contradição no nosso Jesus. E o velho Simeão, o grande profeta, disse à mãe dele, a Nossa Senhora: quanto a ti, ó Maria, uma espada transpassará a tua alma. Então aqui nós vemos a Bíblia anunciando
da antiga aliança e da nova aliança. E eu gostaria, amados, que vocês entendessem esta aliança, este relato de Deus conosco, para que nós possamos entender também que se estivermos em Jesus, não tenham dúvidas, aonde você for, você vai ser contraditório, o mundo não vai te aceitar mesmo. E eu gosto de dizer o que o profeta Naum disse: dos homens que se preocuparam com o progresso e com os carros de aços, e não se preocuparam com a palavra de Deus, com o poder de Deus. E estes homens são todos os homens, de todos os níveis, de todas as classes, de todos os comandos. Nós temos hoje comando fortíssimo na terra, nós temos partidos violentos na terra, é partido daqui, é partido dali, é partido dali. Nós temos o quê? Um planeta Terra dividido em grupos, se guerreando, irmão contra irmão, pai contra filho. Nós temos um grupo de gente agredindo gente. Nós estamos criando um planeta competitivo, arrogante, orgulhoso e que saiba expor muito bem seus interesses financeiros. E isto era exatamente o que acontecia no tempo dos profetas. Por isso, o fim dos profetas não era bonito. As perseguições deles eram tremendas. As mortes deles eram de maneira horrorosa. Porque o mundo tem prazer de matar, o mundo tem prazer de eliminar, o mundo foi treinado para isto, a tecnologia foi treinada para isto. Os que procedem da raça de Tubal-Caim aprenderam a fazer o que não devia ser feito. Eu te convido a vir para o livro do Gênesis, onde você encontra uma passagem que nos dá a certeza destas infelicidades. Amados, eu te levo a compreender Gênesis 4, versos 17. Gênesis capítulo 4, 17. Caim conheceu sua mulher, ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade a qual pôs o nome do seu filho Enoque. Enoque gerou Iridá, Iridá gerou Maviael, Maviael gerou Matusalém, Matusalém gerou Lemeque. Lemeque tomou duas mulheres, uma cada, uma chamada ou melhorada e outra Sela. Ada deu à luz a Jabel, que foi o pai daqueles que moram em tendas entre os rebanhos. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz a Tubal-Caim, o pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noêmia. Lemeque disse às suas mulheres, Ada e Sela: ouvi a minha voz, mulheres de Lemeque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Eu estou lhes dizendo que o mundo rachou em duas classes: a classe do homem que constrói, a classe do homem que destrói. Por uma ferida eu matei um homem,
e por uma conclusão matei um menino. Amados, que coisa terrível. Veja o versos 23. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, por uma contusão um menino. Então a morte procede das pessoas. E esta morte procedente das pessoas veio trazê-lo um projeto de destruição no planeta Terra. E este projeto de destruição, ele viria de uma maneira tecnológica, onde o próprio livro de Naum refere depois para nós. Quando você vê Naum capítulo 2, versículo 5, os carros se precipitam pelas ruas, saltando através das praças. Ao vê-lo desciam, serem tochas ardentes, correm como relâmpago. Olha o que diz o verso 6. Ele se lembra de seus guerreiros valentes, mas estes tropeçaram em suas marcha, precipitam-se para a muralha e preparam o teto protetor. As portas dos rios são abertas, o palácio cai arruinado. Ela é desnudada e deportada. Suas servas gemem como pombam e batem no peito. Nínive é semelhante a um tanque desde a sua origem. Eles fogem. Parai, parai, mas ninguém volta para trás. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque há inumerável tesouro e montes de objetos preciosos. Versos 11, leiam comigo. Roubo, pilhagem, devastações, o coração desfalece e os joelhos tremem, a dor oprime todos os rins, todo o rosto estão lívidos. Vamos entender isto. A Bíblia está lhes dizendo que o homem, montado no seu carro, eles iriam ser velozes para correrem, para se abrirem e para as ganâncias entrarem de uma forma tão grande no coração do homem que eles não conseguiriam mais ajoelhar. E quando ajoelhavam, os seus joelhos estremeceriam. Mas eles veriam somente o lucro. Versos 10. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque há inumeráveis tesouros e um monte de objetos preciosos. Os tempos que nós estamos vivendo é a conclusão das profecias. Gente, é só ser inteligente, é só parar para refletir, e nós não devemos mais ir engolindo com casca e tudo esta desordem que nos é implantado. Amados, você tem ideia do índice da corrupção no planeta Terra? Você tem olhado e observado as organizações que estão em comando? E as organizações que estão em comando, em qualquer setor, você tem parado para observar? Claro que se você não for um estudioso da Bíblia, você não vai entender. Pelo contrário, você também vai entrar nessa. Você vai querer isto, você vai lutar para entrar. E eu estou lhes dizendo que é para você não entrar na aliança do mundo, é para você entrar na aliança
de Deus, na aliança de Cristo, a aliança de Cristo não visa lucro, a aliança de Cristo não visa poder, a aliança de Cristo só visa Jesus Cristo. É este que está vindo do alto para resolver o problema desta terra. É este que quer a conclusão da aliança, porque se não estivermos em aliança, não tem como Ele nos levar no dia que Ele vier. Não tem como Ele levar, porque a senha para entrar no céu é exatamente a aliança de Deus com os homens. Eu estou falando da aliança, amanhã eu falo do corpo. Pois bem, o que os homens visam? Poder, lucro. Este lucro é por quê? Porque subindo no seu lucro, ele tem como ser visto diante dos homens. Então o que fazem? Os melhores carros, os importados, e vão importando e exportando, porque a ideia tem que ser global, a ideia tem que ser mundial. O mundo tem que pensar como o mundo, jamais o mundo pode pensar como Deus. O mundo não pode pensar como Jesus Cristo pensa, não, porque Jesus Cristo incomodou o mundo. A igreja que é de Cristo, ela incomoda o mundo. O pastor, o pregador que prega a palavra de Deus, ele incomoda. Então o mundo muito esperto faz o quê? Tenta alienar com o sistema da igreja, mas não adotam o sistema de Cristo na igreja. O sistema de Cristo na igreja é o amor, mas o que estamos vendo dentro da igreja é a competição, é a disputa, é a briga pelo direito de reinar. E nosso Senhor disse bem claro à sua santa igreja quando ele saiu daqui. Vamos lá para Mateus 24 e você vai ver o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ordenou para a sua igreja, não para os povos que dizem ser a igreja. Eu estou dizendo Mateus, no capítulo 24, Cristo deixou bem claro para todos os seus. Mateus capítulo 24, o que ele começou a nos dizer. Só um minuto que eu já pego. Amados, Cristo disse, Mateus 24, versículo 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ou ei-lo ou colá, não creais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão aparecer milagres a ponto de seduzir, isto se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se alguém, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele em casa, não creais, porque como o relâmpago parte do oriente, ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Eu te chamo a atenção pelo versículo 28. Onde houver um cadáver, aí
ajuntarão os abutres. Irmãos, nosso Senhor nos exorta a respeito do que é falso e do que é certo, do que é verdade e do que não é a verdade. Queridos irmãos e queridas irmãs, a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo é uma verdade que não acaba. Eu gostaria que você entendesse o capítulo 20 de Mateus e o versículo 24 de Mateus, para a gente descobrir o que é o certo e o que é o errado dentro das organizações e dentro dos parâmetros da palavra de Deus. E aí você vai ver qual é o interesse religioso hoje. E você vai ver por que existe tanto levantes de igreja hoje. Poderíamos perguntar, será verdade que todos os botecos que fecham e igreja que abrem, será que é porque querem pregar o reino de Deus? Esta pergunta precisa ser feita. Dá para você ir acreditando em todas as igrejas que se abrem? Eu também podia ter abrido uma igreja para mim. É tão fácil? Só, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou igreja. Você é igreja. E ser igreja nunca foi estar no primeiro lugar. Nunca. À luz da Bíblia, não. Ser igreja sempre foi ser perseguido. E quando a igreja deixa de ser perseguido ou perseguida, dá para ter um pouco de cisma desta igreja. Querido irmão, queridas irmãs, pois era assim. Jesus Cristo falou que se levantaria falso profeta, e estes fariam sinais e prodígios. Agora, não tem como eu fazer sinais e prodígios desfacelando a palavra de Deus. Eu não posso, por exemplo, anunciar o reino de Jesus Cristo e menosprezar o reino da sua mãe, de Nossa Senhora. Como é que eu posso anunciar um Cristo e negar a mãe dele? Queridos irmãos, como é que eu posso anunciar o corpo de Cristo se eu não acredito na transubstanciação da ceia daquela quinta-feira, quando ele pegou o pão, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo? Mas aqui vale lembrar que até mesmo a igreja que administra esta santa consagração, muitos já não acreditam mais também, fazem profissionalmente porque foram consagrados. É duro dizer isto, mas quando um sacerdote está em adultério, aonde é que ele está acreditando que suas mãos estão se tornando a de Cristo? As mãos de Cristo não se manchou com pecado, queridos irmãos. E o Senhor disse que nós pecaríamos, mas Ele deixou bem claro o pecado que conduz à morte e o pecado que não conduz à morte. Pecador todos nós somos. Agora, o que não podemos ser, homens e mulheres que pequem de morte, porque senão é tirado da aliança. Diga glória a Deus. O que Naum estava dizendo? Dos homens corruptos. E o que levava os homens a se corromperem? Aquilo que Naum teve em visão: carros novos, flechas, luzes que pareciam relâmpagos.
E com eles os homens se atiravam pelas calçadas. Por um carro o homem dá a vida. Pelo dinheiro o povo entrega a própria família, a própria vida. Vocês se recordam quando Deus aliançou Abraão? Vocês se recordam quando Deus chegou para Abraão e disse: vá avisar teu irmão, ou melhor, teus parentes, que eu não estou nada contente com esta cidade. Tanto Sodoma como Gomorra já provocaram a minha ira. Gente, vocês vão aprender isto no decorrer deste encontro, porque eu estou falando de aliança. Você diga a este povo que a cólera de Javé vai cair sobre eles. E Abraão deu um grito: mas como? Em modo algum. Abraão não estava tão preocupado com o povo, mas Abraão tinha um grande interesse pela sua família que ocupava o território de Sodoma. Tenta aplacar Deus dizendo: não, o senhor não pode fazer isto. E se de repente lá tenha 50 justos, como é que você vai matar, destruir a cidade? E você já sabe da história. Eu gostaria que vocês entendessem essa passagem. O que é que levou Deus a derrubar fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra? A grosso modo é a corrupção, a maldade, a desobediência. Não. O que levou Deus a jogar fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra foi o adultério. Vocês se lembram? Quem estuda sabe que quando Deus enviou os anjos para tirar o sobrinho de Abraão, Lote, da tenda, porque naquela noite, naquele dia, a cidade ia ser destruída. Qual foi a proposta? Os filhos dos demônios correram na porta de Lote e começou a pedir os homens em adultério. Irmãos, este planeta Terra não tem a mínima ideia o que é o adultério. E no decorrer desse encontro nós vamos ver que todo o castigo do céu na terra foi pelo adultério. E poderíamos perguntar: por que Deus é tão radical com o sexo desse jeito? Porque é Deus. E Deus não deu sexo para prazer, Deus deu o sexo para contribuir com a obra da criação. E dentro do seu esquema ele se torna um prazer, fora do seu esquema ele se torna uma tortura. E o mundo chegou à tortura por causa do sexo. Lembre-se que quando os anjos chegaram, Lot, sabendo de tudo o que ocorria, o que Lot fez? Ele ofereceu as suas filhas. Estão aí as minhas filhas, me deixe em paz, eu dou a minha filha. Não, é você que nós queremos. Os homens de Sodoma estava faltando entrar no último território, que era a família, a linhagem de Abraão, que era homem de aliança com Deus. E é por isso que eu quero te colocar na aliança, porque se você for de aliança, Satanás pode te rodear, mas ele não pode te tocar, porque a aliança de Deus faz um círculo entre você e o mundo. Você anda no mundo, mas você não é do mundo, você é de Deus. Oh, glória a Deus! E eu quero que você tome posse da tua aliança. Eu quero que você tome posse deste grande acontecimento, porque quando a glória de Deus manifestar, não vai valer o tanto de curso que você teve, o tanto de pregação que você fez, o tanto de missa que você celebrou, não vai valer o tanto de diploma, não vai valer o tanto de terço que você rezou. Só vai valer uma coisa: se você está em aliança com Deus. Só isto vai valer. Só isto vai valer. Ah, então rezar não adianta? Claro que adianta. A mulher judia rezava.
A mulher judia rezava, e tanto rezava, e tanto gostava de Cristo, que ela teve a ousadia de fazer um pedido a Ele. Tome comigo Mateus 20, versos 20. Nisto, aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Vocês entendem, só tem direito de pedir quem tem conhecimento. A mulher judia tinha conhecimento. Os filhos dela eram discípulos de Jesus. Olha a diferença, gente, de quem reza em aliança e de quem reza sem aliança. Ô povo, Deus levantou essa equipe Palavra Viva para catequizar as almas desta terra. E eu digo a vocês, vocês pensam que eu preparei esse tema? Não, eu estou pedindo a Deus desde ontem à noite o que falo. Eu não tive como sentar para preparar tema, e por toda hora que eu pegava não deu, e eu creio, se eu preparasse não ia sair desse jeito. Glória a Deus. Queridos irmãos, nisto aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para fazer uma súplica. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Não dá uma impressão aqui que Jesus está rejeitando? Não era tão fácil Jesus dizer: oh, sim, claro, mas é tudo que eu quero. É o que você quer, é o que eu quero. Mas acontece que Cristo lembrou que para Ele conceder qualquer coisa do Pai, precisa estar de acordo com a aliança. Então Jesus não dá para a mulher uma resposta satisfatória. E a mulher entendeu isto. Primeiro Jesus diz: que queres? E a mulher faz o pedido. E ele diz: não sabeis o que pedis. Ela pediu um lugar de honra. E Jesus disse que esse lugar de honra ele não tinha para dar. Porque a mulher queria o quê? Queria estar no primeiro lugar. E Cristo tenta dizer a esta mulher que para estar no primeiro lugar não é simplesmente querer, mas é conquistá-lo nele, por ele. E para isto ela teria um certo tipo de trabalho ou missão a fazer. E ele continua dizendo, Jesus disse-lhes: não sabeis o que pedis? Podeis vos beber do cálice que eu devo beber? E a mulher disse: sim, posso. Quando Cristo viu que ela não estava entendendo coisa alguma, Jesus deixa no versos 23: de fato bebereis meu cálice. Quanto, porém, sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Então vamos entender agora. Se você vir para o livro de João, vamos lá em João, você vai descobrir uma passagem muito bonita aqui. João, no capítulo, se eu não me engano, João capítulo 14.
Bíblia nos diz que a mulher estava preocupada em um lugar. A Bíblia diz que ela havia um interesse de estar no primeiro lugar. Olha como a palavra de Deus diz: não se perturbe o vosso coração. E aí vem a palavra: credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se há muitas moradas na casa do pai, quer dizer, todos nós temos um lugar na casa do pai. Mas para chegar até o pai, precisa passar pelo filho, porque o filho que é o encarregado de nos conduzir até o pai. O filho é também o caminho. O filho é também a verdade e é também a vida. Quando Cristo disse a esta mulher se ela podia beber do cálice, sem compreender, ela disse que ela podia. E Cristo disse: então, uma vez que você beba deste cálice, não compete a mim, mas é o Pai quem vai te dar este lugar. Então eu estou lhes dizendo que esta mulher tinha um desejo de estar no primeiro lugar. Só que Cristo tenta explicar para esta mulher que para ela estar no primeiro lugar no céu, ela dependeria de um cálice, e este cálice era exatamente a conquista que ela teria que fazer no decorrer de sua existência nesta terra. E é isto que Deus está nos dizendo nesta manhã: nós também precisamos e queremos, porque isto não é nenhuma brincadeirinha que hoje eu estou brincando de vir encontro, brincando de ir na missa. Não, amados, nós precisamos tomar uma certa certeza e convicção de que esta aliança precisa ser feita. E você me pergunta: João, mas que aliança é esta? Que eu já estou no grupo, que eu já estou rezando, que eu já estou participando de tudo, e eu leio a Bíblia, e eu sou servo, eu rezo para os outros, mas o que mais me falta ainda? Falta você estar dentro da comum união dos perseguidos. Se você é um dos perseguidos, se você é o que está incomodando aonde você mora, se você é aquele que é tido como o mais problema, e dentro de você, você olha que você não é o problema, mas que o problema está naqueles que não aceitam a verdade, então nunca você vai afrontar. Se eu queira, por exemplo, atravessar do outro lado aqui, que jeito que eu vou conseguir passar aqui? Não, eu encontro um muro. A autoridade é uma muralha. Eu posso atravessar do outro lado quando eu entrar sem competir. Foi o que Cristo disse para esta mulher, e ela não entendeu. Mas eu volto com vocês para o livro de Mateus, para vocês perceberem a lição que ele deu nos seus, que começaram a ficar com ciúmes da mulher. E já nós voltamos para Naum, porque o nosso tema é a aliança de Deus com os homens, e eu estou te explicando como entrar nesta aliança. Queridos irmãos, você olha no versículo 24, os outros, e este é o grande problema de estar ou não estar na aliança. Este é o grande problema. Porque vejam, uma mulher fazia um pedido aos seus filhos. Junto com Jesus tinha a sua equipe. A sua equipe imediatamente ficou com inveja, com ciúmes da mulher. É o que mais tem dentro dos ministérios hoje, é esse maldito ciúmes, essa maldita inveja. Irmãos e irmãs, olha a paciência de Jesus, mas ao mesmo tempo a radicalidade de Jesus. Os outros que haviam ouvido tudo indignaram-se contra os dois irmãos. Indignar é já ficar com inveja, mas espera lá,
essa mulher está se atrevendo? Quem é ela? Os primeiros lugares é nosso, é nós que estamos aí na batalha. Não é o que acontece hoje. Não é o que acontece hoje. Em todos os setores, a disputa, a luta para cada um pegar o primeiro lugar, para reinar, para estar na frente, para ser o maior, para mandar. Eu não dei ordem, eu não mandei. Eu prendo, eu julgo, pode matar, pode prender, seja guinchado, eu pago, você não tem nada com a minha vida. É isso que o mundo ensina. E os discípulos estavam bem com as ramificações mundanas. Seguiam Jesus, mas não estavam entendendo nada de Jesus. A igreja está cheia de pregador, de confessor, de intercessor e etc., mas que ainda não conheceram Jesus. Que quer um Jesus que lhes dê toda a autoridade, mas que não comprometa com nada que seja do Evangelho. Mas que seja visto como um bom pregador, como um bom intercessor, um bom milagreiro. A igreja está abarrotada desse tipo de cristão. Infelizmente, até a igreja está preocupada com o seu poder, dividiu em pedaços, em setores, e disse: da água para lá é você que manda, da água para cá sou eu que mando. Não passa água aqui porque esse território é meu, e aqui ninguém pode entrar, aqui ninguém pode fazer. Infelizmente é assim. Tá bom, eu não entro no teu setor, mas você também não entre no meu. Se vir alguém dos seus, do seu comando aqui, eu expulso ou eu destruo ele. Diga: irmão, está tudo errado. Fala isto. Está tudo errado. Foi diferente? Não foi. Então por isso que eu não desanimo com a minha igreja, eu não desanimo com a minha missão, eu não desanimo com o meu povo, porque eu estudo a Bíblia e eu vejo que o negócio é assim. Porém, quando você se abastece em Cristo, você admite perder. Em Cristo você concorda perder. Sem Cristo você se arrebenta todinho e você não quer perder. O orgulho, quando você é pressionado, quando você é perseguido e quando você é ridicularizado de qualquer setor, o orgulho vai dizer: então abandona tudo se você não tiver recursos para encobrir, ou se não afronta, se você não tiver recursos para continuar. Essa é a técnica que os discípulos usaram. Escuta aqui, mas como é que esta mulher pode querer o primeiro lugar? Eles indignaram com isto. Você entrou no território do outro, meu filho, você está mexendo o diabo com a vara curta. E o que é pior, o lugar mais dolorido é a igreja. Gente, como existe ciúmes dentro da igreja, como existe hipocrisia dentro da igreja, como existe falsidade dentro da igreja. Agora, vamos sair da igreja porque existe tudo isso? Não! Deu um vendaval, descobriu a tua casa, tirou 10 telhas. Vou mudar de casa? Não! Vamos cobrir de novo e vamos tentar não ser hipócrita, vamos tentar não ser falso, vamos tentar ser o testemunho dentro dela, testemunho lá para o clero, testemunho para as comissões, testemunho em todos os sentidos, e testemunhar não um Cristo aéreo, sofisticado, cheio de normas e leis, mas testemunhar um Cristo vertendo sangue em uma cruz, gente. Este é o verdadeiro cristão. Não é aquela delicadeza, aquela michuruca, aquele michuruca cristão que só vai se está sendo remunerado, ou se só vai se está sendo elogiado. Esse tipo de cristão até o céu rejeita. Você sabe que nem o diabo gosta de um tipo de gente disto. O diabo não gosta de gente mole para trabalhar para ele. Por isso, a Bíblia diz claramente: o quente ou o frio, ou é meu ou não é meu. Se ficar nessa lenga-lenga, eu não sei, esse povo lê Bíblia, prega, mas nunca muda, não entende. Diga para esse vizinho: você precisa entender, rapaz. Fale com ele, senão não vai entender. Indignaram contra ele. Indignaram. Versículo 25 diz:
Jesus, porém, os chamou e disse, leiam comigo, sabeis que os chefes das nações as subjugam e os grandes as governa com autoridade. 26, todos. Não seja assim entre vós. Todo aqueles que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a uma multidão. Eu te volto agora a Naum, para você entender o que eu estou te explicando. Lá para o versículo 10, é dito, Naum 2 versos 10, saqueai a prata, saqueai o ouro, porque há inumeráveis tesouros e montes de objeto precioso. Então muita gente estão de olho no ouro, na prata, muita gente está de olho em ser remunerado quando pregam. Muitos pregadores não vão pregar, e esta pergunta você precisa fazer dentro de você, porque também eu faço-os dentro de mim. Gente, não vão pregar só porque o emprego está difícil, e eu então vou juntar uma Bíblia e vou começar a falar de Deus, e vou viver da fé, porque o Senhor está me enviando. Se o Senhor não estiver te enviando, mas você se rala dos pés à cabeça, o envio de Deus, meu filho, é uma coisa muito séria. Eu não quero te desanimar em momento nenhum, pelo contrário, eu só estou te dizendo, se não é Deus que te envia, não se atreva a fazer, pelo amor de Deus, que você vai se atrapalhar tudo e vai cair de boca na goela de Satanás. E você não pode de forma alguma pensar em anunciar o reino só para ser remunerado pelo reino. Não faça isto. Você vai depender, claro, da sua sobrevivência, mas entenda o que eu estou lhes dizendo, porque os homens do tempo de Naum administravam a igreja de olho no que a igreja rendia. Muitíssimas igrejas levantadas em esquina de cidade aí, não é para anunciar Cristo coisa nenhuma, é para ser remunerado com os bens, com a propriedade. Também nós devíamos olhar para dentro da nossa igreja, que muitos que estão ali dentro não estão por amor ao reino, por amor à igreja, não. Vocês se lembram agora recentemente o apelo dos bispos do Brasil com essa história do ALCA. Por que será que os nossos bispos não fizeram uma campanha contra o aborto e mandaram todo mundo votar contra o aborto, todo mundo votar contra o sexo, todo mundo votar contra o homossexualismo? Será que os nossos bispos também não estão interessadinhos em alguma remuneração? Por que esse medo dos Estados Unidos bocanhar o Brasil? Porque vai entrar em jogo até a igreja, e é aqui que começa a rachadura de quem vai ser de Deus e de quem não vai ser de Deus, amados. Aqui vai entrar a rachadura. Por quê? Porque as finanças vão ser ameaçadas. O ditador, o Maitreya, o chefe dos demônios, vai entrar de corpo e alma para dentro da igreja de Jesus Cristo, com proposta altíssima, com remuneração altíssima. Você já está cansado de ver pastores gritando prosperidade, é o grupo da prosperidade, o pobre é desgraçado, o que for entrar por esta religião de idolatria é desgraçado. Vocês já viram a ameaça feita no Santo Padre o Papa, dizendo, saiu até na Veja, que ele nem podia mais assinar os documentos, os escritos da Santa Sé, porque ele estava fraco, e que o negócio era retirar o Papa. Mas todo mundo está vendo o Papa. Assim que saiu esta reportagem, o Papa foi lá para aqueles países e lá fez uma missão de vários dias,
pregando o evangelho, anunciando o reino, entrando no avião, descendo do avião sozinho. Quem pode andar, subir numa escada e descer de uma escada, não pode assinar um documento. E quando quiser o afastamento do santo para o Papa, ele diz: não, enquanto viver, serei o pastor da igreja. Amém, povo de Deus. Mas nós temos uma coleção de bispos por aí que está preocupado com a arca. Nada contra a minha igreja, pelo amor de Deus, eu estou entrando aqui, eu estou comprometendo. Mas vamos parar e raciocinar. Que dia que você viu a igreja falando contra o adultério? E o perigo do mundo está sendo isto. A desgraça do planeta Terra está sendo isto. Agora, é verdade, a igreja tem preocupado, mas ela não manifestou sua preocupação tanto quanto manifestou com o álcool. Olha, amados, eu sei que quando essa fita rodar por aí, que sobra do João não tem problema, mas vocês não vão morrer mais enganados. E esta invasão, Naum já profetizou. Os homens, como diz ele, olha o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Versículo 2: um destruidor avança contra ti, guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifique teus rins, reúna teu povo, reúne todo o teu vigor, porque o Senhor restaura o esplendor de Jacó, assim como o esplendor de Israel, depois que os saqueadores despojaram, destruíram os seus sarmentos. Deus está reunindo um povo para esse tipo de batalha, e queira Deus que esse povo seja nós. Queira Deus que esse punhado, esse resto seja nosso. Quando eu estou dizendo isto, eu não estou falando contra o projeto dos bispos. Não, pelo amor de Deus, seja um bom entendedor. Eu estou lhes dizendo que as técnicas serão realmente preocupantes com as finanças. E nós sabemos destas finanças em todos os setores. Agora há um porém. Grande parte das igrejas tidas como evangélicas, não generalizando, mas grande parte delas já é uma maçonaria não assumida. Porque se a pessoa nega Nossa Senhora, se ele nega o corpo de Cristo, tem mais o que para ser respeitado? Se ele não acredita que Cristo ficou no altar, se no tempo de Davi, eles que falam tanto da estrela de Davi, quando Davi quis concluir um templo, e Deus disse a Davi: não, você não vai fazer nenhum templo, você vai caminhar com a arca onde eu predestinar você. Então a arca, que tem hoje a simbologia do tabernáculo e da igreja, ela era uma igreja ambulante, mas o templo eu quero concluir com o teu filho Salomão. Então a arca deixará de andar quando Salomão, a quem eu darei tanta sabedoria, este construirá o templo. Queridos irmãos, e se você pega os primeiros livros dos reis, você vai ver o templo que Salomão construiu, e nesta construção a preocupação que Deus teve com o seu tabernáculo, com o seu corpo, com a arca, e mandou que Salomão vamos lá para o assunto, senão você não vai entender. Pegue comigo 1 Reis. E, amados, eu quero concluir o tema, mas veja o que Deus mandou Salomão fazer. 1 Reis capítulo 6, e ele diz lá pelo versículo 9, amados, Salomão, 1 Reis capítulo 6, e vamos ver o versos 29, página 373. 1 Reis 6, versos 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor do santuário, como no templo de querubins,
palmas, flores abertas, cobriu de ouro o pavimento do edifício, tanto o santuário como o do templo, e pôs à porta do santuário vigias de pau de oliveira, e os seus enquadradamentos com as ombreiras ocupava a quinta parte da parede. Nos 2 batentes de pau de oliveira mandou esculpir querubins, palmas, flores desblochadas, e cobriu-as de ouro. Cobriu de ouro tanto os querubins como as palmas para a porta do templo. Fez vigia de pau de oliveira que ocupava as 4 partes da parede, bem como 2 batentes de madeira de cipreste, sendo cada batente formadas 2 folhas móveis. Mandou esculpir naqueles querubins palma de flores desblochada, cobriu tudo de ouro, ajustado às esculturas. Construiu ao redor do átrio interior um muro de 3 ordens de pedra talhada a uma fileira de traves de cedro. No mês de Zif, do 4º ano do reinado, foram lançados os fundamentos do templo do Senhor, e no ano 10º do mês de Bul, que é o 8º mês, foi o templo acabado com todas as suas partes e em todos os seus pormenores. O templo foi construído em 7 anos. Ali nascia a casa de Deus no planeta Terra. E esta sala, com todas estas abordagens que acabamos de ler, era o tabernáculo aonde iria ser colocado o pão da proposição e o livro da aliança entre Deus e os homens. Se eu não acredito nessa igreja, eu não posso acreditar em Deus. Se a igreja não trouxer estas características, me gera dúvida de caminhar ou servir. A igreja que não queira ter o corpo de Cristo lá dentro. Porém, irmãos e irmãs, os sacerdotes que irão entender isto, daqui para frente começarão a ter um grande amor pela Eucaristia, porque todos os sacerdotes eucarísticos e todos os sacerdócios marianos, todos os bispos eucarísticos e todos os bispos marianos, eles já estão cheirando a ameaça do tabernáculo de Deus com os homens, e os que não forem começarão a lutar pela grande conquista da terra, da reforma agrária, começarão a lutar para os direitos humanos, mas sem o sacramento da instituição, que é o corpo de Cristo. Então eu digo a vocês, nossos destinos, o destino do planeta Terra, não é bonito para os anos vindouros. Então o que é preciso, gente? É preciso formar uma igreja de aliança. E como você já é esta igreja de Nossa Senhora, como você já é esta igreja do Espírito Santo, como você já é esta igreja da Eucaristia, Naum está nos dizendo na sua palavra. Voltamos para o livro de Naum. Olha o que ele diz. Veja, os combatentes, Naum 2 versos 4, os combatentes trazem um escudo vermelho, os guerreiros estão vestidos de púrpura, os carros de aço cintilantes avançam, no dia em que são postos em linhas, são branidos as lanças. Naum está dizendo, o homem há de valorizar somente os bens desta terra, os valores desta terra, mas o Senhor que é Deus está vendo tudo. Então nós estamos muito próximo de um cataclismo terrível, de uma
terceira guerra mundial. E o que Deus tem nos pedido, eu sei, irmãos, que o que eu estou pregando para os teólogos e para os eruditos é a mais tremenda loucura, e eles irão fazer mesmo o que puderem para querer calar nossas vozes. Mas uma coisa eu lhes digo: você não afaste da tua fé, não deixe ela balancear pelos poderes econômicos, não deixa se corromper pelos tipos de partidos que entrarão dentro da própria igreja. Quando o Senhor está dizendo, entre os que governam, entre os doutores, eles querem a primeira cadeira, o primeiro lugar. Os que governam o mundo é assim, mas vocês não sejam assim. Se você quer o primeiro lugar no reino, concorde com o último lugar nesta terra. Se você quer sentar à direita do Pai, você tem que ficar jogado. Esse é o cálice que foi oferecido à mulher, só que ela não entendeu. Queridos, queridas, não é brincadeira. O que Deus tem nos falado ultimamente não é brincadeira. E também não é fácil para mim vir aqui pregar desse jeito para vocês. Porque você acha que todo mundo vai concordar com o que está ouvindo? Você acha que Satanás vai deixar esta palavra cair dentro do teu coração e você começar a olhar toda uma estrutura? Mas será que você está disposto para enfrentar o que está para vir? Em defesa da fé? Em defesa do Evangelho? Será que você também não vai fazer parte daqueles que vai dizer assim: eu só vejo confusão dentro da igreja, então o melhor modo é o seguinte, é eu cair fora e eu rezo em casa, e vamos todo mundo pensar assim: quem que vai ficar dentro da igreja? Quem que irá celebrar dentro da sua casa? Quem é que tem o poder, segundo Cristo, de fazer com que seu corpo se torne vivo no altar, se não for esta linhagem sacerdotal? E quando nós vemos seminários e colégios sacerdotais também ameaçados por pedofilia, por adultério, por ganância, por cobiças. Quando nós vemos uma linhagem de sacerdote andando de short, de correntinha, de chineleta, sem fazer a mínima diferenciação de homem de Deus e de homem do mundo, e pregoar uma ideologia que o sacerdócio dele está no coração, e ele não precisa andar com a batina até os pés para dizer que seja santo. Mas se você correr a história da igreja, e se você ver a história dos mártires, você não vê nenhum de short, vai ver tudo com vestes sacerdotal, porque foi esta a ordem estabelecida de Deus para os homens no seu sacerdócio. Eu te faço a minha nova aliança, que é derramada por vós, vão e fazem o mesmo. Nós leigos temos que investir profundamente no reino das vocações, no reino do Evangelho, investir no reino das confissões, que está se defasando a cada dia que passa. A incredulidade sobre as vocações acabam a cada dia que passa. As pessoas não acreditam, vindo algum contra-testemunho de alguns sacerdotes, tem ameaçado a população e tem desacreditado muita gente das santas confissões. E este é o grande perigo. É por aí que o devastador, versículo 2, um destruidor avança contra ti. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortifica os teus rins, renuncia, reúne o melhor, todo o seu vigor. É o que Deus me manda fazer, é o que Deus me chama para fazer. Eu não sei com que classe de gente nós vamos fazer isto, se é com advogado, se é com juiz, se é com policial, se é com boias frias, se é com chefe de família, se é com os desamparados, com os separados, com os divorciados. O tipo de gente que Deus vai nos dar eu também não sei, mas uma coisa eu sei:
Deus quer um povo voltado para Ele, porque Ele não quer destruí-lo, este mundo, perdendo as almas que um dia Ele já morreu por ela. E diga para o irmão: você é um eleito, viu? Fale para ele. Versículo 11, versos 11: roubo, pilhagem, devastação, o coração desfalece, o joelho tremem, a dor oprime todos os rins, todos os rostos estão lívidos, abatido, ferido. Você já imaginou o índice de remédio que é vendido hoje para a depressão? Gente, o que é depressão? Você já parou para imaginar isto? Por que o mundo investiu em duas coisas: farmácia e posto de gasolina? Cada esquina tem um posto, cada esquina tem uma farmácia. E o diabo disse: então agora eu quero que vocês investem em outra coisa. Vocês investem em som e em motel. Mas isso só não adianta, eu quero que você invista em músicas. E foi para a televisão, pegando criancinha de 2 aninhos, criancinha de 10 aninhos, criancinha de 18 anos, jovem, velho, e tudo vamos colocar na mídia, e vamos fazer famoso, e vamos fazer música. Só que tem uma: eu te coloco na minha tela, mas você cante as minhas melodias. E Satanás conseguiu elaborar cada tipo de música, uma mais aberrante do que a outra. Eu te dou sucesso, mas você forme um filme para ensinar esses trouxas desses cristãos a não ficarem morrendo com a mulher que o Deus dele deu para ele. Eu quero que você forme um filme e dê a este título novela. E em cada novela você me joga uma gota do meu veneno na cabeça do adolescente, dos velhos, dos jovens, e vão dizer isto lá na tua paróquia. Seja também um encorajado de dizer contra essas desgraças, lançada na tela da televisão, lançada na internet. Você não pode deixar a internet pornográfica entrá-lo no vosso coração numa determinada cidade. Gente, eu entrei em onde vende fitas, eu me arrepio até agora. Eu precisava de um endereço e também eu estava à procura de um filme que eu gosto muito, Covarde ou Covarde, não sei se é assim que se dá o nome, mas aquela grande batalha entre os cristãos e Nero, um filme muito bonito, que eu vi, eu tinha uma fita e ela me desfez, e eu vi aquela locadora e entrei. Antes não tivesse entrado, eu tinha saído de 2 horas dos pés do Santíssimo, tinha conversado tanto com Deus, saí dos pés do Senhor e entrei naquela locadora. Mal dei por fé quando eu estava em uma sala à parte, porque a dona estava mexendo, limpando, e eu entrei e ela não me deu bola, porque é uma espécie de mercado, o freguês entra, escolhe e depois chama para acertar. E eu então entrei, deveria ser alguma empregada que estava ali limpando, e quando eu me deparei numa sala, eu não achava a porta para sair. Os tipos de filme que são lançados nas casas de família, os tipos de filmes pornográficos com os melhores artistas, com as mais famosas atrizes, as obscenas que estavam registradas na capa daqueles vídeos. Esta gente um dia arrependerão de ter nascido, e isto está deplavando. Nós precisamos fazer alguma coisa para esta gente que está morrendo sem a graça de Deus. E a Bíblia diz: seja forte, seja um vencedor, seja um capaz de pôr em fuga esta destruição. A Bíblia diz: roubo, pilhagem e devastação. Faça uma perguntinha:
Você nunca passou o teu irmão para trás nos teus negócios? Fale isso para o teu irmão, pergunte para ele. Não fale brincando não. Porque roubo, desde 1 centavo a 1 milhão, é roubo. E se você tem a tendência de mentir nos teus negócios, para você produzir mais, preste atenção no que você vai ouvir. Todo tostão injusto que você tirar do teu próximo, o ladrão vem tirar de você depois. Do teu próximo você tira rindo, e o teu adversário te tira tirando sangue junto. O dinheiro que você explora o teu próximo como empresário, como patrão, você vai devolvê-lo com poças de sangue na terra. Isto é bíblico. Sede justo. E o que é pior, são os teus inocentes que irão pagar por este crime bárbaro dos pais. Mas diante do trono de Deus, segundo sua palavra, cada um terá que apresentar suas obras. Como igreja, eu devo te dizer: sede justo na sua compra e sede justo na sua venda, para você não ter que sofrer as terríveis maldições na face da terra. Seja coerente, seja honesto, não roubem, porque a palavra de Deus nos diz assim, versículo 13, vê se você vai entender isto. O leão despedaçava para os seus pequenos e estrangulava para as suas leoas, enchia de presas os seus antros e de despojo as suas cavernas. Eis que venho agora contra ti, oráculo do Senhor dos Exércitos, vou incendiar teus carros e reduzi-los à fumaça. A espada vai devorar os teus leõezinhos. Porém, fim às tuas rapinas na terra, não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Ai da cidade sanguinária! E ali o profeta vai malhando. Deixa eu te traduzir. Qual é o bicho mais feroz da selva? Qual é? O leão, o predador. O primeiro papa da igreja narrou lá na sua carta, dizendo que o leão era como o demônio, que estaria a par ao teu redor para devorar. Leão significa o poder de Judá, o poder de Israel, o poder que não é o de Cristo. Suas presas são exatamente as que não respeitam mais nada. Não respeita dia santo, não respeita um domingo, não respeita a humanidade, não respeita nada. É dia e noite, noite e dia, é sexta-feira santa, é dia de ano, é dia de Páscoa, é domingo, é tudo, é máquina trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite, poluindo a terra, acabando com o planeta, desmatando, pegando o ser humano, escravizando dia e noite, com apenas R$180 por mês. Gente, estes leões que tem na sua presa todo tipo de carne, nosso Senhor Jesus Cristo está lhes dizendo: eu venho agora contra ti, oráculo do Senhor dos Exércitos, vou incendiar teus carros, o teu poder, teu exército, as corrupções, as drogas, esses comandos vermelhos, estas tecnologias de mísseis, de aviões, de armas, a grande guerra, a grande disputa, e já está começando lá com Bush e Saddam Hussein. É os poderes que já estão empinando a crista. É a ameaça da globalização no planeta Terra.
É a América Latina sendo cotada e vendida parcelamente, em parcela, para os exteriores. É o primeiro mundo que tem que reinar, e o resto tem que correr atrás. Ou inclina, ou obedece, ou entra na marketing, ou entra na numerologia, ou é morto, ou é discriminado, ou é jogado fora. Então aí agora, o que vai acontecer? É exatamente essa manifestação que já houve. Vamos votar contra a invasão dos Estados Unidos. Meu Deus, igreja, não preocupe com esta invasão, preocupe com o pecado. Seria bom mesmo que os Estados Unidos invadisse o Brasil e que o Brasil tivesse uma igreja capaz de pregar o Evangelho, porque quando Cristo chegar no coração do homem, ele se desfaz do poder do inferno, como eu me desfiz. Ele se assalta do poder desta terra e se apega ao poder de Deus. Mas infelizmente também a igreja está com interesse nos bens que ela possui, sem saber que tudo isto, como diz a palavra de Deus, de olho no ouro, de olho na prata, o coração desfalece, o joelho treme, a dor oprime, porque todo mundo só quer lucro, todo mundo só quer bem-estar, todo mundo só quer estar na internet, no ar-condicionado, nos carros importados, com dinheiro no bolso, na tecnologia. Para mim ser um técnico eu gasto a vida, para mim ser um cristão eu não perco um minuto. Deus está triste com isto, Deus está triste com esta situação. Irmãos, esta pregação você deve adquirir e passar ao vivo e a cores. Não pode ter medo, e nem deve ter medo de ameaça. Por quê? Porque nós somos cristãos, e somos cristãos dos últimos tempos, cristãos das últimas épocas. O mundo está na beira de um cataclismo, e nossos estudos ensinam você a entrar com aliança com Deus. Concluindo este pensamento, a Bíblia nos diz: eis que venho agora contra ti, oráculo do Senhor dos Exércitos, vou incendiar teus carros, reduzi-los a fumaça, a espada vai devorar os teus leõezinhos, porei fim às tuas rapinas na terra, não ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Amados, este grande encontro do céu com a terra, por isso não desanimem, não deixe de lutar e de reunir, se possível, porque está voltando às origens. Inclusive hoje, até minha velha Bíblia dos anos 70, ela veio aparecer na minha mão de novo, tadinha, olha como é que ela está. Que alegria quando eu peguei a minha Bíblia dos anos 70, toda marcada. Gente, quantas bênçãos Deus já realizou com esta Bíblia. E eu achei ela todo tortinha outro dia, dei uma arrumada, porque é assim mesmo, a gente vai ter que voltar às origens. Aguarde o que você está lhes dizendo, guarde tudo, tuas fitas, guarde teus livros, teus CDs, aquele violãozinho velho, que quando você começou ele tinha tudo desafinado, rachadinho, depois a técnica foi levantando, hoje você está com o elétrico, beleza com o que você tem, mas guarda, porque o elétrico daqui a uns tempos não é elétrico, mas não funcionará mais como elétrico. Aí então vai ver que o som do violãozinho que não é elétrico é o que vai funcionar na hora em que as espadas começar a reluzir, a hora que Saddam Hussein arrepiar a topeta, a hora que Bush arrepiar a topeta, a hora que toda a CNBB se armar, porque eles quererão invadir. Começa ali a primeira batalha do Armagedon, e há de se entender, queridos irmãos, o Papa pede para o rumo ao terceiro milênio uma evangelização convincente que possa curvar os homens diante de uma pregação sistemática que tenha como centro Jesus Cristo e não o modernismo desta terra. Por isso, gente, irmãos e irmãs, olha, as estruturas não são pequenas, mas o poder de Deus começará a agir na face da terra. Vocês vão ver coisas neste planeta Terra. Diga isso para o teu irmão, você ainda vai ver coisa, irmão.
Agora você está sendo doutrinado para fortificar teus rins, para entrar em movimento, em ação com o Espírito de Deus. Não abandone a tua igreja, não abandone a tua fé, porque o justo irá viver da fé. A Eucaristia, comungue o que você puder agora, porque vai chegar dias que você não vai também mais poder comungar. Então você vai tê-lo ela no teu coração, a tua alma. E por aquele corpo de Cristo que está dentro de você vai a tua vida. Você será um homem bomba de Cristo. Vão te matar? Vão. Vão te perseguir? Vão. Mas Jesus disse: não temam aqueles que matam o corpo, só tenham medo daquele que matam a alma. Meu corpo, segundo a Bíblia, João 6,30, 63, para nada serve. O que vivifica é o Espírito. Mas ai daqueles que entregaram o seu Espírito por amor ao seu lucro. Ele recomenda: eis aí o fruto dos numerosos fornicação das meretrizes. Naum 3, versos 4. Tão cheia de encanto, hábil e feiticeira, que enganava as nações com seus atrativos, e os povos com seus sortilégios. Versículo 5, leiam comigo: eis que venho contra ti, segura. Fica nu numa capa de revista, vai para a mídia, incentivando as adolescentes também, malhar para ter um manequim, para ser o que vão desfilar. Quantos cristãos dentro da igreja, rezando para a filha dela ser uma manequim, para ir para o exterior, para ela desfilar, para apresentar o luxo da grande pantera desgraçada, que invadiu o corpo feminino de uma maneira depravada, se atirando em toda espécie de motel, desregulamento. Você quer ver o que vai sobrar para esse tipo de gente, para essa classe de gente que cada noite está dormindo com um homem, cada noite está arrumando uma mulher ou um marido? A Bíblia conta, versículo 5: eis que venho contra ti, oráculo do Senhor dos Exércitos, vou arregaçar teu vestido até o teu rosto, e mostrar toda a nudez às nações, aos reinos a tua vergonha. Vou cobrir-te de imundície para te alvitar, e te exporei como espetáculo. Todos os que te virem fugirão para longe de ti, dizendo: Nínive está arruinada, quem se apiedará de ti? Aonde te irei buscar consoladores? Quando Deus tirar a gente desta terra, Ele vai mostrar a vergonha desta gente para esta gente. O vendaval, o terremoto, a erupção, o bramido do mar vai regaçar os vestidos até a cabeça, vão ficar nu, e todo mundo há de ver. E quando ver aqueles corpinhos lindos lá na Veja, na Isto É, e sei lá nas revistas sexys, vão ver ao vivo e a cores. Só que vossos olhos não verão mais sexo, porque eles estarão na glória. Teus olhos verão a vergonha. Esta raça será sucumbida num terrível terremoto, e o Senhor eliminará esta raça de recalcitrantes e malfeitores. E tu olhe, meu amigo, porque você faz parte de uma geração humana. Se você não voltar para teu Deus, se você não se arrepender, você pode ser apanhado de sobreaviso, você pode ser apanhado de improviso, melhor. Então a hora é de entrar na aliança com Deus. Coloque a tua família na aliança com Deus, coloque a tua igreja na aliança com Deus, coloque os teus na aliança com Deus. Se você não consegue falando, consiga orando. Dobra o teu joelho não pode estremecer quando ajoelha,
Não, teu joelho tem que ficar treinado a estar dobrado diante da face de Deus, pedindo a misericórdia por este planeta tão consumido pela imundície do pecado, da mentira, da hipocrisia, da falsidade. Esses abençoados políticos vão à tela da televisão com a maior cara de pau, inclusive perderam a vergonha por completo. Amados, não é bom nem comentar sobre isto, mas nosso Deus está vendo tudo isto. O índice de corrupção, o índice de desvio de dinheiro, o índice de doença, o índice de gente que morre por falta de remédio, por falta de casa, enquanto os outros têm. Amados, isto vai ficar tudo claro, o acerto de conta vai mostrar tudinho. E felizes os que forem injustiçados, felizes os que choraram, felizes os que foram perseguidos. Na palavra de Cristo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Oh, bendito Senhor, está muito perto para as bem-aventuranças acontecer. Erga a tua mão, fique de pé, vamos reivindicar a palavra de Deus para o próximo tema que virá. Erga as tuas mãos, amados. Eu não sei o que você entendeu do que você ouviu, mas eu tentei te dizer do homem fora da aliança e do homem da aliança. Oremos. O andala mai cansito leio liranda e oleriando loria sayala. Alma la mara mai oliando riloriando leri. Ola lariando liriaka. Saindo liria malabacanta la barababa shoya la barababaka. Louva la barababa cheio, leria, leria, la maloria, loria. Conta la baraba, canta la barianda, la baracaia, la barabai. Eleria, la manda, lorena, la mandara, malabaria, cada la baba. Eta la barabai, doleria, darraba la barabai, la barai, no la maramai. Entro masota la barabai, shoia, la barinda, la maramanda, la baricaia. Lo anda la barabai, anda la barababa, canta la barabai, shoita la beriberia, catalaba, almasa, sonta la yei, soria, cantoleri. Louva la barabai, shoia la canta, rabalaba, canta, liberia, balabacaia, lai, alma la soia, la riantolario. Louva la malamaria, canta la barababa, canta la barababa, canta la barababa. Vai soltando a tua voz, vai pedindo a força do Espírito de Deus. A Bíblia diz que é para nós retomar as nossas forças. A palavra de Deus diz claramente para retornar as nossas forças. E eu te peço, Senhor, dai-nos a força do vosso Espírito, o poder do vosso Espírito. Oh Senhor, nós queremos agora estar com nossos rins cingidos, queremos agora, Senhor Deus, a fortaleza do Teu Espírito, o caminho que fortifica os nossos rins, reúne todo o Teu vigor, toca em nossos corações, habla nossa alma, nos dá sabedoria, vai pedindo perdão dos Teus pecados, perdão dos pecados da Tua comunidade, vai orando, pedindo perdão do pecado da Tua família, do Teu pecado, do pecado do nosso ministério, ora pedindo ao Espírito Santo que te dê abertura de coração, porque não vão suportar a sã doutrina, não, esses tipos de pregações, vai ser muito pouco que vão suportar. O homem terá medo de encarar as grandes batalhas do Amargedon, e tudo forte sobre Itarabachai, Alabai, canta Alabai. Eu te entrego uma antúncia da Rabaixeia,
Reze, menino, reze, capela. Orem, clamem para que o sangue de nosso Senhor possa derramar sobre nós um poder fortivo do Espírito, como Paulo pregava, como Pedro pregava. Levante poderosos intercessores, intercessora, para que o nosso planeta Terra possa ser mudado, que Deus levante um homem para transformar os destinos deste país e deste mundo pelo reino da glória. Nós te pedimos em Cristo nosso Senhor, agora e por todo sempre. Diga glória a Deus. Alemirianda lama. Quero saber por que não o tens como teu Senhor. Por que não aceitas que existe uma força que move-nos para o bem? Que fé você tem? A fé que convém, mas não é de conveniências que vive o cristão. Sua vivência está naquele que morreu por nós, irmãos. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz.